Vamos seguindo aqui, trazendo sempre opiniões importantes. A gente recebe agora Roberto Chagas, que é Head de Gestão de Renda Variável da EQI Asset. Roberto, seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigada pelo seu tempo. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Obrigada. Roberto, vou até puxar aqui um gancho de uma discussão que a gente estava tendo aqui anterior, né? Eu estava falando justamente deste cenário aí, Bovespa nesses 10, né? Hoje ainda aí tá, hora vai, hora volta ali entre o patamar positivo e negativo, mas fato é que a gente teve aí uma série histórica de 10 pregões consecutivos de queda nesses primeiros meses, nesses primeiros dias desse mês. Queria entender um pouquinho da sua leitura, até porque a gente teve paralelo, ou melhor, oposto ali a este cenário, né? Era um cenário de perspectiva de melhora para a renda variável, principalmente com a redução da queda dos juros, da Selic, né? Houve ali, acho que uma grande euforia de que realmente o mercado voltava a olhar mais ali para a renda variável. A gente tem, claro, toda uma pontuação do cenário externo trazendo de fato esse ponto aí, né, que acabou culminando nessas 10 quedas consecutivas, mas eu queria entender um pouquinho também da sua perspectiva e os desafios que você tem enxergado aí para o mercado de renda variável. Não, perfeito. Eu acho que a gente pode até dividir o que aconteceu nesses últimos dias, né, que eu acho que é importante, né, para o mercado de renda variável. Ele não vai andar, né, de maneira contínua para cima sem parar, né? Essa é a grande verdade, né? E aí a gente tem até que se perguntar o que vai fazer ele andar mais, né? E quando ele vai andar. Taticamente, o que a gente vai tentar fazer aqui no nosso caso, a gente vai sempre tentar olhar isso, tá? Taticamente, mas com o olho principal aonde? O olho principal no longo prazo, tá? Então, eu acho que o primeiro, taticamente curtinho, o mercado não parou realmente, caiu 10 pregões, né? Fez esse número de 10 pregões agora de queda. O volume, né? A gente está em férias no hemisfério norte, né? O volume está mais ou menos 20% abaixo do volume normal, ou do volume que foi em junho aqui no Bovespa, né? Então, quer dizer, isso também afeta, né? E eu acho que no final das contas a gente vai ter que falar sobre uma posição que é um mau posicionamento, né, que é o que eu acho que vai dar, né, o fôlego para frente das ações no Brasil, né. O que é esse mau posicionamento? A grande maioria dos fundos e das pessoas físicas, os alocadores, estão com muito pouco risco de renda variável, né. Esse primeiro movimento foi quase um início desse movimento só. Então, quando a gente olha para frente, bem para frente, a gente continua bem animado com renda variável, a gente acha que sim, esses juros, né, que foi um remédio bem amargo no passado, né, para conter a inflação e que foi ruim para a renda variável, né, a gente está agora num processo inverso disso agora, né, então quer dizer, não tem mais esse remédio amargo, né, a gente está dentro de um processo desinflacionário aqui no Brasil, né, possibilitando o Banco Central a cair juros, mas enfim, mas é dentro do que você falou, né, esse contexto global acho que ele importa e se quiser a gente pode entrar, enfim, é isso a gente pode passar aí por um pouco desse contexto global que tem impactado, né, ele e um pouco mais especificamente no contexto de mercados emergentes, né, e como é que o que a gente acha, o que a gente olha para os próximos 12 meses e quem que se favorece. Se quiser, a gente pode fazer isso também. Ô, Roberto, eu quero com certeza saber essa perspectiva, principalmente nesse momento em que o estrangeiro está saindo, e aí se fala, né? Poxa, tá colocando dinheiro no bolso de tudo que ganhou nos primeiros meses, aí no primeiro semestre, inclusive em julho, acabou sendo um mês bom até para os estrangeiros, né? Teve aquele comecinho de saída, depois veio uma virada, justamente com essa expectativa de queda de juros. Grandes empresas, né, as blue chips ganhando valor, exceto o Vale por conta desse cenário internacional. Mas antes da gente entrar especificamente, né, e eu quero ouvir você falando sobre essas perspectivas, é mais para eu entender esse movimento de agora e também na cabeça do investidor. Você falou, poxa, de repente até ainda não ganhou fôlego do investidor aqui do Brasil, né, que ainda não está com esse apetite para a Bolsa. Esse cenário de 10 pregões consecutivos de queda foi uma queda pequena até, né? 3,5%, 4%. Acaba sendo um tanto quanto psicológico para o investidor, né? Poxa, 10 pregões de queda. Tá, mas não foi nem 4%. É melhor, de repente, cair 4 de uma vez e aí se recupera, respira, traz um ânimo para o investidor, né? Ele volta a ter um olhar para a Bolsa do que morrendo aos pouquinhos, um pouquinho de cada vez, um pouquinho a cada dia.
Como que você vê essa movimentação aí? Eu vou ser bem pragmático. A gente não tem preferência, né, no final das contas, mas eu estou dizendo que o que vem no final das contas e o que parece ser, né, é o que como eu falei, eu acho que é uma férias no hemisfério norte, né? O Sim. gringo ele está de férias, né? A gente vê isso até pelo volume da bolsa que caiu quase 20% desde junho, né? Em julho e agosto, né? Está mostrando mais ou menos uma queda de 20% no volume médio da bolsa. Então, o que me parece nesse caso é muito mais localmente, né, é muito mais uma falta de um comprador próximo. E que a gente vai ver esse comprador próximo com o quê? Com o fim dos saques dos fundos de renda variável, o aumento gradual da renda variável dentro do portfólio dos clientes, né? A gente entende aqui, da maneira que a gente vê as coisas, os nossos números, é que a alocação de renda variável, né, e de risco como um todo nos portfólios, né? Você poderia até falar de multimercado aqui, né? A alocação está baixa, né? Está todo mundo muito comprado em quê? Muito comprado em renda fixa, né? E agora você vai pensar lá na frente, quando você for fazer essa rolagem, né? Você venceu uma renda fixa, sua nova e tal, e se for olhar para 3 anos, aí você fala assim, putz, mas o juro já caiu muito, já não vai me dar nem quase 1% ao mês, entendeu? Então é daí que a gente acha que vai começar a vir, né, a provocação para que acabe se aumentando a renda variável. Alguns vão fazer um pouco mais cedo, os mais espertos, os outros vão deixar para fazer quando o juro Selic já tiver 8, alguma coisa. Aí fala assim, agora o que eu compro? A história não se repete, mas ela rima. Eu já vi isso algumas vezes na minha carreira. Quando chega, né, nessa hora, o cara mais demorado, ele vai comprar um mercado de ações infinitamente mais caro, entendeu? Então, quer dizer, a gente tende aqui, a gente conversa com as pessoas, a gente fala, vamos se antecipar, não é de uma vez, nunca de uma vez só, mas vai aumentando. Esse risco no portfólio dos clientes, esse risco tem que ser aumentado, né, para a gente capturar essa desinflação, esse bom trabalho do Banco Central e a queda de juros que a gente vê aí para os próximos 12 meses tranquilamente. Tá. E aí nessa perspectiva, quando você fala olhando lá para frente, né, 12 meses mais, né, mais para o longo prazo, é ambiente doméstico, é consumo doméstico, mais sensível a esses juros mesmo aí que pode ter pegar uma atração, algo que tenha uma exposição mais em algum ciclo diferente. Quais seriam, né, os olhares, né, seriam atraídos para quais setores na sua percepção, Roberto? A gente faz de dois lados, né? Obviamente, a nossa estratégia aqui, ela se apoia muito no fundamentalista, né? Na estratégia fundamentalista, e entender quais os impactos dessa queda de juros, né? Nas empresas, né? No lucro, no final das contas, na geração de caixa e no lucro dessas empresas. E, obviamente, quando a gente fala sobre isso, né? A gente está falando do setor doméstico, né? Agora, você vai também ter que a gente vai ter que diferenciar um pouquinho dentro do setor doméstico quem vai se beneficiar mais e quem vai se beneficiar menos, ou quem vai se beneficiar e que risco que você está correndo nesse benefício, né? O Sharp disso aí, né? Então a gente olha bastante isso, a gente prefere, né, no nosso caso aqui, a gente prefere casos domésticos que a gente gosta, que estão boas vantagens competitivas, né? Mas que são talvez assim um pouco mais defensivos, que empresas que não precisam de crédito privado, crédito de banco, né? Empresas que estão mais no dia a dia dos seus consumos, ou energia elétrica é um outro, apesar do apagão de hoje, boa parte a gente gosta desse setor, então quer dizer, a gente acha que esse setor tende a se beneficiar bem do lado fundamentalista, tá? Agora, a gente também faz uma análise mais quant aqui, mais de dados aqui, e aí agnóstica se o que o fundamento está me dizendo ou não, né, de correlação, né, dos juros, tanto curto quanto longo, tem ou tiveram, né, no passado em algumas empresas, né? E aí a gente faz como se fosse um basket de beta, high beta, né, para queda de juros. Então, quer dizer, aí você já poderia ter um pouquinho mais outros ativos que são mais sensíveis também a crédito, que precisam de crédito para que esse negócio ande, né? Então, são dois approaches, a gente fica muito mais no primeiro, apoiado muito, muito grande nesse primeiro, mas a gente não deixa de olhar esse outro também, até por uma maneira de adicionar alfa para os nossos clientes. Maravilha. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer, muito bom dia.
Minha primeira pergunta é em relação ao seguinte, você estava falando em relação você olha muito para o Sharpe dos portfólios, e a gente está vendo essa bolsa aí, enfim, agora caindo 0,12, né? Enfim, não sabe se vai ter mais um dia de queda. Olhando a bolsa em específico, a gente pode ter aí alguma leitura, olhando para o copo mais cheio, de querer aumentar o beta das carteiras nesse sentido, falando, olha, ao mesmo tempo eu quero melhorar o Sharpe, mas eu também posso tomar um pouco mais de risco, né? Ou seja, isso pode se traduzir nesse momento agora em relação ao mercado, ou vocês ainda estão um pouco mais cautelosos nesse momento? Não, a gente acha que, pensando, não estou nem pensando aqui agora só no portfólio de ações, tá? Que é o que a gente faz aqui, no caso no meu caso, como hedge renda variável. Estou pensando no portfólio como um todo, né, dos nossos clientes aqui na QI, enfim, dos clientes, enfim, de todas as pessoas das pessoas que estão ouvindo aí a gente aqui. Minha impressão aí, passando por renda fixa, por tudo, sim, minha impressão é que tem que existir, né, esse aumento do risco, né, nos próximos 6 meses, 4, 6 meses, as pessoas têm que botar um pouco mais de dinheiro para trabalhar em risco. E aí, quando eu falo em risco, não estou dizendo só comprar bolsa, tá? Eu estou até falando de um cara que tem uma renda fixa atrelada aos juros e para uma renda fixa um pouco mais high yield, entendeu? Um pouco mais arriscada. Ou o cara que tem um pouquinho disso, também montar uma carteira de multimercados, que também tem um percentual de bolsa, né? E, obviamente, aquela pitada de renda variável, né? Long bias, long only, enfim, aumentar risco como um todo, tá? Não é, de novo, e aumentar o risco como um todo não é só comprar bolsa, tá? Então, quer dizer, quando a gente olha, a gente acha que esse movimento tem que ser feito. Tá? E você tem que se antecipar e não deixar fazer isso quando a Selic tiver, sei lá, 8, 9, entendeu? Porque aí os preços desses ativos de risco são outros. Então, sim, você tem que aumentar o beta da sua carteira nos próximos 4 meses aí, faz um plano, eu quero ter tanto de risco, e vai fatiando isso nos próximos 4 meses para que você tenha aí um preço médio bom, porque é impossível dizer também se a gente está no fundo ou não. Eu estaria sendo desonesto se eu soubesse exatamente se a gente está no fundo ou não. O que a gente entende é que tem bastante prêmio ainda no mercado para ser coletado, tá? Então, quer dizer, a gente gosta de adicionar risco nos portfólios como um todo, né? E no meu caso, nos fundos long bias, aqui na parte de renda variável, eu prefiro aumentar exposição para ativos com menos beta, mas que se beneficiam da queda de juros, do que, sei lá, pegar uma ação ultra high beta para gerar, porque aí eu acho que a vol dele, né, e aí vou indo para o Sharpe, a vol dele vai me atrapalhar no final das contas, entendeu? Não vai gerar para o meu cliente uma relação de risco-retorno tão interessante, no meu ver. Ótimo, Roberto. Obrigado. Maravilha. Roberto, quero agradecer. Nosso tempo já chega aqui no final. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Volte sempre. Muito obrigado, Paula, e a todos aí. Tenham uma ótima semana. Obrigada, igualmente.